Boa noite, Isis. Tudo bem? Olá, Felipe, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui curtindo esse friozinho gostoso aqui em Salesópolis e também disponível aqui para responder as perguntas, comentários do nosso público. Então vamos lá. Isis, agora eu vou te contar uma questão aqui que muita gente fala, que falaram assim, ó, que esse frio esfriou o relacionamento das pessoas. Mas não foi por causa do frio, foi esfriando aos pouquinhos durante a vida aí. E tem casal hoje que não se fala, tem amigos hoje que não se falam, mas já se falaram. E parece que as amizades não estão mais como antes. Será que as amizades não existem mais? É coisa do passado? E é uma coisa interessante, porque geralmente no frio, né, os relacionamentos esquentam, né? É. A gente come um prato gostoso, bem quentinho, a gente quer coisas quentes, a gente faz coisas quentes, né? É uma coisa interessante. Mas esse esfriar dos relacionamentos tem muito a ver também com a nossa concepção em relação aos relacionamentos, né? Antigamente, né, existia uma crença de que os relacionamentos precisavam durar para sempre. Mas tudo tem seu tempo. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, né? Tudo tem o seu tempo. A única regra que é fixa é a atemporalidade, que tudo tem o seu tempo, né? E a gente precisa entender isso, né? A gente não é obrigado a ficar no relacionamento se o relacionamento já não está mais tão agradável quanto está, né? Quem está dizendo que você é obrigado a ficar nesse relacionamento? Então, é importante você entender primeiro por que você se colocou nesse relacionamento, né? Como que você está contribuindo com esse relacionamento e se esse relacionamento de fato está trazendo coisas interessantes para você. Porque às vezes já passou o tempo, né? E eu estou falando de relacionamento de forma geral, né? Se aquela amizade de repente não está mais te nutrindo, não está mais te alegrando, qual a necessidade de você mantê-la, né? Você pode respeitar a pessoa, você pode admirar a pessoa à distância, sem problema nenhum, né? Então vamos entender esse mecanismo interno. Mais uma vez eu falo, é o nosso conteúdo interno que vai reverberar na nossa realidade externa. O que te mantém naquele relacionamento? O que você está criando de expectativa em relação àquele relacionamento? Por que você precisa se diminuir para que o relacionamento funcione, né? Então, todas essas questões são interessantes que você faça para que você entenda esse contexto, né, geral desse relacionamento. Vamos citar numa amizade. Se aquela amizade realmente já deu o que tinha que dar, não tem necessidade nenhuma de você ficar prendendo as pessoas, né? Cada um segue seu caminho, está tudo bem. Agora, se de repente você pode melhorar, né, porque às vezes falta, e muitas vezes falta, o diálogo. Isso é importante frisar, né? Tem até uma historinha bem engraçada, vou contar aqui para apimentar, né? Tem um casal que já tinha mais de 50 anos de casado, está lá, velhinho, e todo dia eles tomavam café juntos. E aí o ritual era esse, eles sentavam, né, à mesa de café da manhã, a mulher ia lá, cortava o pão, tirava o miolo, né, ficava com o miolo e dava a casca do pão para o marido. Durante 50 anos eles fizeram isso. Um certo dia, a mulher estava meio com a cabeça meio quente, ela trocou. Ela ficou com a casca e deu o miolo para o marido. E quando ela fez isso, o marido deu aquele sorriso assim, nossa, e ela até assustou, mas o que aconteceu? Falou, olha, eu sempre gostei do miolo, mas como eu via que você tirava o miolo para você, eu ficava quieto. Então, durante 50 anos eles viveram uma situação em que cada um cedia em relação ao outro, né, acreditando que o outro estava feliz, né? Então a mulher cedia o miolo para o marido, mas ela gostava do miolo. E o marido gostava, né, da casca e ficava com a casca com a mulher. Então essa troca da falta de diálogo, uma coisa que poderia ter já resolvido lá atrás, na conversa, né? E você falar, olha, eu sinto isso não fez bem para mim, né? Expondo os seus sentimentos, passou 50 anos vivendo uma situação falsa, fabricada. E muitas vezes a gente corre nesse erro. A gente evita de falar, não vou falar porque vai machucar a pessoa. Não vou falar porque eu estou sendo presunçoso. Não vou falar porque não sei o quê. A gente fica criando coisas. Quando é muito mais verdadeiro você dizer aquilo que você está sentindo.
Na maioria dos relacionamentos, eles acabam não pela falta de amor, mas pela falta de diálogo. Pela falta da percepção que a pessoa tem em relação a você e que você tem em relação à pessoa. Você, na verdade, você nunca sabe o que a pessoa está sentindo. Como é que você vai saber? Só se a pessoa disser, né? Então você passa 50 anos ao lado de uma pessoa e não sabe o que a pessoa está sentindo. Porque ou você não permitiu, ou a pessoa não se permitiu dizer. Então o diálogo é fundamental. Mesmo numa relação de amizade, é importante que você diga, olha, aquilo que você falou me machucou. Eu prefiro que você não faça mais isso. Ou então, me desculpa, eu estava num momento mau, eu falei uma coisa que não devia, né? É importante isso. Ou, de repente, perguntar, olha, aconteceu isso, como é que foi para você? Ficou legal? Ou não ficou? Entende? O diálogo é importante. É o diálogo que nos diferencia dos animais. A conversa. Então você olhar para aquela pessoa que está do seu lado e perguntar, o que você acha disso? Né? Como que você se sente em relação a isso? Dá para continuar assim ou de repente a gente pode modificar alguma coisa? Né? Então a falta de diálogo é o maior problema, vamos dizer assim, ligado aos relacionamentos. E hoje está muito mais difícil porque nós estamos virando ilhas. Hoje com o celular, hoje com a internet, nós estamos nos isolando das pessoas. É muito mais fácil você conversar com a pessoa que está do seu lado pelo celular do que verbalmente, né? Então, o diálogo é importante. Agora, outra coisa, é importante também entender por que você se colocou naquela situação. Isso é muito importante. Qual é a sua expectativa? O que você estava procurando? Né? Eu já atendi milhares de pessoas em constelação e geralmente, lá no começo eu sempre perguntava, por que você se casou? Qual que é a sua motivação para casar? E por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabia porque tinha casado. Né? Então é importante a gente se fazer a pergunta, por que eu estou me colocando nessa situação? Qual que é essa matriz que está me impulsionando para essa direção? Né? E são coisas também que a constelação nos mostra. Né? A constelação vai mostrar justamente quando que essa coisa começa. De onde que ela vem? Ou, como eu costumo brincar, quando que a gente comprou esse peixe? Sim. E aí tem dentro disso, Isis, que você colocou, tem uma pergunta relacionada à amizade mesmo. Sim. Caramba, eu tava numa amizade muito boa, mas parece que agora eu tô por obrigação. Mas eu não quero magoar a pessoa. Então eu me obrigo a mandar um bom dia, mas eu gostaria até que fosse ela que se afastasse de mim. Então tá faltando diálogo aí, né? Mais do que o diálogo também. Mas mais importante é a pessoa ter consciência dela mesma. Né? Porque ela está achando que falar uma verdade em relação ao que ela sente vai destruir um relacionamento. Isso. E muitas vezes é o contrário. Quando você fala a verdade de você, você consolida o relacionamento. Porque talvez aquela pessoa não esteja percebendo aquilo que está acontecendo com você. Né? É lógico, quando é um amigo verdadeiro, quando é uma amizade verdadeira, ela está olhando para você, está percebendo, né? Mas as amizades também são bem fluídas, né? Talvez aquela pessoa, naquele momento da vida dela, ela não esteja tão atenta a você. Passando por dificuldades, passando por outros problemas, tem coisas para ela resolver, talvez ela não esteja tão conectada neste momento com você. Né? E não se trata de culpa aqui. De repente é um diálogo, olha, eu estou precisando conversar com você, estou precisando trocar uma ideia, gostaria que você me ouvisse um pouquinho. São frases interessantes que podem ser usadas aí para fortalecer esse vínculo. Como eu disse, a maioria das vezes é a falta de diálogo que vai minando o relacionamento, qualquer que ele seja. Mesmo entre pai e filho, por exemplo, se você não conversa com seu pai, se você não conversa com sua mãe, ou se você não conversa com sua tia, ou se você não conversa com seu irmão, isso vai minando. E às vezes você tem uma estrutura rígida, não. Eu tenho, né? Eu sou um irmão de sangue, eu tenho que
permanecer nesse vínculo. Não se trata disso. Às vezes você está tão distante que o corpo está ali, mas a alma está lá longe, né? Sim. Então, é importante o diálogo, é importante a conversa, para que os relacionamentos realmente se estruturem de maneira mais forte. E se de repente for a hora daquele relacionamento se esgarçar, também liberar. Tá, tudo bem. Nós aproveitamos bastante. Aquilo que foi bom, mas agora a gente se libera. Eu vou para um lado e você vai para o outro. Olha que coisa maravilhosa. Sempre com respeito, né? Ao invés de você mandar aquela pessoa lá para aquele lugar, Sim. né? Você fala, olha, já deu o que tinha que dar, vai ser feliz. Eu cuido da minha vida. Que é muito melhor, né? Sim. E as perguntas que vêm aqui, às vezes, é um relacionamento em que o marido não consegue mais falar com a esposa não consegue falar mais com o marido, mas vivem junto, mas não se falam. Mas isso eu acredito que vai ser assunto para os próximos vídeos. A gente pode aprofundar mais essa questão, porque quando a gente tem um relacionamento mais concretizado, né, no caso de casal, de namorados, aí existem outros interesses por detrás que precisam ser levantados, né? Sim. Então, a mesma coisa, por que você se casou? Por que você escolheu aquela pessoa, né? Qual foi a sua motivação para escolher aquele relacionamento? Ponto. Por que esse relacionamento agora não está sendo tão agradável para você quanto era? Porque são duas partes, né? Então, tudo isso são questões que precisam ser levantadas. Encarar mesmo aquilo que está acontecendo. Porque às vezes é falta de uma conversinha. Falar, de repente aconteceu isso, né? Olha que legal. Agora eu te pergunto, Isis, teria aí algumas frases que curam? Sim, também nesses casos existem frases que curam, mas para curar você, tá? Certo. A gente sempre olha para a gente. Não tem como curar o outro, não tem como resolver o problema do outro. Vai curar você. Então, dentro desse curso também que a gente está lançando, a gente vai colocar algumas frases para que você acolha você mesmo, para que você aceite você. E com isso você possa dar um novo rumo na sua vida. Então, para quem não está entendendo do que nós estamos falando, o Isis foi pedido aqui muitas vezes, até em constelações, né? Clientes do Isis vieram perguntar, por que você não faz um curso? Por que não faz um curso? O pessoal da Lua Crescente, por que você não faz um curso? Então, o curso já foi gravado. Exatamente. Está na etapa final, né, Isis? Estamos finalmente. E as frases que curam é justamente para curar questões como essa, né? Isso, situações bem simples, mas que você mesmo pode resolver com você, tá? Situações em que você vai olhar para essas questões e dar um comando interno para que a coisa se resolva, né? A gente está lançando, está finalmente já, nós estamos fazendo só os arrebates finais e logo está à disposição do público aí esse curso Frases que Curam. E aí, para quem quiser já entrar na fila de espera, nós temos um grupo do WhatsApp, vai estar fixado aqui abaixo nos comentários. Entra lá, já tem o pessoal, é um grupo silenciado por enquanto, porque está sendo falado para esse grupo primeiro, em primeira mão, como que estão os andamentos, como estão as gravações. E aí, a hora que ele for lançado, você vai receber em primeira mão, já para essa primeira turma, não é isso? Exatamente. É um grupo de espera, né? Em que são pessoas que estão ali já aguardando o lançamento e assim que for finalizado, já pronto, disponível, elas vão ser avisadas e podem, né, ingressar no curso. Então é isso, é só clicar no link abaixo. Vai estar aqui abaixo, aqui, vocês procuram o grupo do WhatsApp, o grupo de espera desse lançamento do curso. Então é isso aí. Para quem quiser saber um pouco mais da constelação familiar, do Isis, eu vou estar deixando embaixo aqui, fixado nos comentários, todas as mídias sociais do Isis. E manda suas mensagens aí para a gente entrar num próximo vídeo, um próximo tema aí com o Isis. Exatamente. Então, tá Aguardo certo. você. Dê um like, faça sua inscrição no meu canal e divulgue mais esse conteúdo para as pessoas. Então o canal do Isis aí embaixo também e nos cards, tá? É só clicar lá que você já vai ser inscrito no canal do Isis também. Isso aí, aguardo vocês. Então é isso aí, Isis. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Olá, meu nome é Sara Rodrigues, estou falando aqui de Pernambuco. Quanto à pergunta, o que você achou do curso? Se eu fosse falar em uma única palavra, eu diria que ele é um curso rico. A quantidade de informações compartilhadas com a gente realmente contribui muito para o nosso processo, né, de aprendizagem quanto à questão das ervas medicinais. Já no que a pergunta que diz respeito a
Como o curso mudou a sua relação com a natureza e a visão da sua própria vida, eu diria que trouxe para mim uma maior sensibilidade quanto à necessidade de realmente fazer uma mudança rumo à saúde. Então é isso, gratidão a vocês, gratidão à equipe, gratidão a seu Paulo. Muito obrigada pelo conteúdo compartilhado.